Oi, Boa boa noite. noite. Pô, futebol é foda. Boa noite, Nicolas. E aí, Tudo bem galera, com você? beleza? Ah, tamo aí, né? Mais um dia aí. Tô zero clima hoje pra participar, mas salve aí, rapaziada, que tá vendo no ao vivo, que tá vendo no almoço. Boa noite, boa Será? tarde, bom dia. Vamos pra mais um aí, né? E quem falou que só ia até o último também, ó. Só pra não perder o costume. Um abraço. Fala, galera. Senti falta daquele Fala, galera! Começando mais um Vasco. Eu que vou ter que fazer Por isso favor, hoje? faz aí. É, Pode fazer, a gente tá não sei, desanimado, cara. cara. Não sei por que ele tá desanimado também, cara. Por quê, cara? Curioso, cara. Mas vamos fazer um drama pra ele? Vou deixar a Copa do Brasil pra daqui a pouco, pode ser? Beleza. Tranquilo? Toca o programa aí hoje, mano. Cara, Tô só participando. Só queria falar um negócio pra vocês. Final do Mundial de Clubes Intercontinental, né? É. Eu vou chamar de Mundial porque eu acho uma sacanagem falar que não é Mundial. Porque, enfim, rival vai falar que não é, né? Enfim, É. brincadeiras à parte, eu sei que o Vascaíno aqui do meu lado ficou com aquilo lá trancado. Quando foi pra disputa de pênalti. Quem não ficou não torce, né? Quem não ficou não é torcedor rival, né? Vamos falar a verdade? Vascaíno, botafoguense, tricolor, Corintiano palmeirense, também. corintiano. Por mais que tenha familiaridade ali, irmão, tá todo mundo na seringa, irmão. Se os caras ganham. E, pô, o problema desse jogo aí é que foi na mesma quarta-feira da Copa do Brasil. Que foi muito mais falado do que esse jogo, a verdade seja dita. Beleza? Foi muito mais comentado. Mas, enfim, preocupante, velho. Fiquei tenso. Safanov, irmão, te amo. Obrigado por isso, beleza? Dito isso, não quero ver você nunca mais também. Mas falando do jogo, o jogo foi. Eu achei feio o jogo. Foi meio bem equilibrado, mas. Só um pouquinho do seu áudio. Meu áudio? Então a gente volta aqui, ó. Bom, enquanto o Lucas vai consertando o áudio ali, quer que eu fale por você o que você ia falar? Pode falar. Cara, o Lucas provavelmente ele ia falar que foi um jogo equilibrado, que o Flamengo surpreendeu. Imagino que tenha surpreendido muita gente. Inclusive, eu fiquei muito surpreso com a partida do Flamengo nesse jogo, porque, pô, é foda, né, falar essa palavra, mas o Flamengo jogou de igual pra igual em um nível, assim, assustador, cara. Eu acho que quando chega pra parte física, o Flamengo foi muito abaixo. Inclusive o Arrascaeta. Eu acho que foi uma das piores partidas do Arrascaeta com a camisa do Flamengo. Porque ele foi exposto a jogar num nível físico muito maior. E, cara, não rendeu. Foi mal, assim, mal é foda, né? Porque ele é muito craque, mas jogou mal, não entregou, o Flamengo precisou dele. E aí, pô, o Jorginho bateu um pênalti daquele, é uma saca, parece um poema, né? Fala a Aquela batida de verdade, pênalti. justo pra você. Vou pegar a máscara aqui, tirar, tá ligado? A máscara da rivalidade, tirei a máscara. Cara, a sensação mesmo é que todo rival do Flamengo se cagou naquela disputa de pênaltis. Porque assim, vamos falar a verdade, segundo tempo do Flamengo foi de almanaque, méritos totais pro Felipe Luiz. Assim, organizou o time da forma que anulou talvez o melhor time do mundo naquele segundo tempo. E assim, naquela disputa de pênaltis, o Flamengo deu um pouco de azar, os caras estavam batendo mal, estavam tensos, e assim, o Safonov estava no melhor dia da vida dele. Vamos falar a verdade? Eu respirei aliviado e faltou energia pra poder zoar os flamenguistas. Porque eu Quanto- tava tenso, cara. Eu tava tenso. Ainda não temos o retorno do Lucas aí, mas enfim, um negócio que eu acho que me aliviou muito, e aí vou até discordar em parte de você, porque assim, eu acho que o pênalti, ele vai muito mais da incompetência do atleta do que outro aspecto, entendeu? O cara perdeu o pênalti batendo daquele jeito, pô, o pênalti do Léo Pereira e do Pedro são assustadores. Horrível, horrível, batida de pênalti. Pô, o Léo Pereira bateu um pênalti daquele no meio, pode ter sido treino, tá? Sem problema nenhum ter sido treino, mas bater uma bola daquela no meio, o Léo Pereira também, perdão, o Pedro, é característico, né? É o pênalti característica de confiança dele, mas bate muito mal. Então, assim, sei lá, achei bem esquisito também o jeito, mas E assim, da foi mesma literalmente forma isso aqui, que. ó. Da mesma Respira. forma que vamos falar assim, a gente fala bem aqui do Flamengo também. E agora, não é tirando o mérito do Flamengo, mas a impressão é que o PSG jogou numa rotação de 70% do que ele poderia jogar. Encheu de reserva. Cara, o Mayulu entrou e saiu pra poder entrar o Dembélé no final do jogo, pra poder tentar resolver alguma coisa. Enfim, eu lembro do Rodrigo Caio falando que naquela final contra o Liverpool, que a impressão é que os caras estavam jogando numa rotação de 50, de 100,
E que assim, o Van Dijk tava com febre, cara, eu acho que com o PSG não foi diferente, sacou? Eu acho que os sul-americanos do PSG dão uma importância maior, né? O Marquinhos, o Pacho, dão mais a vida pra ganhar do Flamengo. Mas impressão minha é que os europeus, assim, tipo, é só mais um título, sabe? É só mais um carioca deles. Deixa eu comentar. Voltou aí, ô, Diogo? Voltou? Não, só pra complementar, parece que o PSG não jogou 10% do que jogaria numa partida comum, seja de campeonato francês ou de Champions. Inclusive, a Stephanie tá comentando aqui no chat que o Flamengo melhorou depois que o De La Cruz, que ela chamou de De La Sus, Cara, eu entrou, tenho e uma é opinião verdade. sobre ele depois, hein? jogou bem e foi o único que acertou o pênalti. E bateu bem, tá? É. Eu acho que o De La Cruz, ele é muito craque, mano. Muito craque. E assim, eu posso... Cara, desculpa, tá? Eu tenho uma opinião completamente diferente de vocês. Eu achei que o PSG jogou, assim, sério. Jogou sério. Não sei se na mesma rotatividade que eles jogariam contra o Lyon, jogariam um clássico lá na França também, mas a própria declaração do Vitinha pós-final na Cazé TV, ele fala: se tem um elogio que eu posso fazer pro Flamengo é que a gente jogou normal. Jogou querendo ganhar o título. E assim, eu imagino também que para os brasileiros, né, os sul-americanos tenham muito mais, não vontade, né, cara, mas eu acho que é aquela resenha também de ganhar em cima do Flamengo, porque tem até o próprio Marquinhos, né, dá uma zoada ali quando ele ganha o título e tal, que também, alô Marquinhos, hein, quase, hein. Pô, rapidinho, mas com todo respeito, esse elogio do Vitinho não me parece uma parada, tipo assim, sei lá, o Roger Federer no auge, amassa o cara na final lá do Grand Slam, e depois mete tipo assim, pô, mas ele jogou bem pra caramba, tá ligado? Pô, mereceu, chegou lá longe e tal. Valorizar o próprio título dele, tá ligado? Você que deu a entrevista, então você mesmo tem que responder isso aí. Responde pra gente aí, o que você quis mesmo, dizer lá né, na cara? hora. Não sei. O cara vem até de Tava rabinho, inspirado, né, velho? Não, mas assim, eu entendi o que você falou, tá? Parece que ele tentou também dar uma não valorizar, mas mostrar que eles ganharam também de uma forma, exaltar, né, o título. Cavou Mas vaga, né? Cavou vaga. É, mas assim, Quer eu vir pro realmente Mengão. acho que eles jogaram, mano, 100%. Eu acho que o PSG jogou no 100%. E até um negócio curioso, né? Na própria transmissão a gente até percebe, e analisando um pouco depois também, o banco do PSG é desesperador, né? Substituição. Assim, tem uns moleque bom lá, Maiulu, sei quem que entrou lá no segundo tempo Marcolá. também. Mas assim, pô, parece que o banco de reserva do Flamengo ia dar muito mais opção ao longo do jogo, tá ligado? Sem sacanagem. Parece que ia dar muito mais opção. Pra mim. O banco de reservas do Flamengo é melhor que o do PSG hoje. Não, eu não tenho coragem, não tenho Não coragem. tem coragem? Eu deixo pra você, eu deixo pra você hoje. Essa eu deixo pra você. Ô, Orlando, Mas, vou assim, até falar aqui, dependendo do corte que você for É. fazer e for me tirar de contexto, só tá pronto aqui, ó. Olhando pro Lucas aqui assim, ó. O banco de reservas do Flamengo é melhor que o banco de reservas do PSG hoje. Alô, Orlando, hein? Brincadeira Seja de à onde parte. você estiver vendo, tá salvo aí Vamos o falar um corte. negócio agora sério. Eu Copa não... do Brasil? Ah, mano. Não, pô, já? Futebol chatão. Não, já? Tô brincando, tô Futebol brincando. chatão. Não, tá, tudo bem. Hoje Mas eu tô assim, até meio recluído aqui. uma parada muito louca, assim, eu acho que... Só queria falar uma coisa que... Essa parada do europeu jogar só um jogo... Foi a forma que a UEFA e a FIFA devem ter se ajeitado pro europeu dar o mínimo de importância pro Mundial. Porque eu acho que se um europeu tivesse que jogar 3 jogos, o europeu ia botar, velho, o PSG ia jogar, sei lá, mano, ia chamar o Hudson falou, traz o PSG Academy aí de Juiz de Fora e bota pra jogar contra o Cara, Al-Ahly. ó, eu vou Tá pegar o ligado? comentário da Stephanie aqui, porque eu acho que é exatamente isso que eu queria falar, só que acho que ela traduziu melhor. O banco de reserva do PSG, para de olhar pra mim com vontade de rir, mano, que eu não consigo render. Mas é que eu vou falar sério. É que eu tive essa sensação de que esse banco de reserva do PSG, ele dá a mesma sensação do banco de reserva do Flamengo quando a gente tá jogando contra. E tem toda aquela resenha que eu falei. Sai o melhor batedor de pênalti do Brasil e entra o De La Cruz, sem joelho, desfarelando, e bate o melhor pênalti da final. Não, e é Entendeu? doideira, É loucura. porque além de tudo isso, é final de temporada pra gente, né? Então, assim, o Flamengo jogou o quê? 60, 70 jogos na temporada. Ainda teve que jogar mais 2 jogos a mais que o PSG no mesmo período ali do Mundial. E aí o PSG jogou um jogo, pô. Exato. E aí, assim, eu acho que, pô, esse formato não achei legal, não. E, pô, eu gostava, os dois jogavam 2 jogos, classificavam. Nunca aconteceu, acho, de um europeu perder a semifinal, né? Já aconteceu com alguns sul-americanos, inclusive alguns brasileiros. Mas o formato favorece muito os europeus. Tanto Inclusive, que em o 2000, Guilherme como é que falou foi a aqui, semifinal do Mundial de 2000? Eu posso pegar o lance aqui do gol impedido do Corinthians. Vou pegar aqui. Na verdade, acho que Não não lembro. teve semifinal. Não? Acho que classificou os É. dois primeiros de cada grupo e Pode foi, crer.
foi pra final. Ah. E aí o Guilherme até falou Achei que era no- semifinal, perdão pelo desconhecimento. Achei que ia Guilherme- ter uma resenha legal, mas acho que ele não quis, ele não quis Não quis. puxar, né? Obrigado, mano. Obrigado por É, isso aí. tá Você tudo guardou. Vai chegar a hora. É. Eu sei. O Guilherme trouxe aqui no chat que é a favor da Copa do Mundo de Clubes ser no meio do ano, igual foi o Super Mundial, né? Sabe por que que eu acho justo? E ainda mais agora que o Brasileirão vai começar em janeiro, competitividade vai estar aflorada em todo mundo, entendeu? Vai estar todo mundo competindo em alto nível. E aí, mano, é alto nível contra alto nível dos dois lados, Mas e entendeu? outra coisa, eu acho que o Super Mundial também tirou um pouco desse peso, entre aspas, do Intercontinental. Então não tem o mesmo peso que tinha antes com o Mundial. É, mas pra gente tem que ter, sabia? Porque Não, o mundial, concordo. o Intercontinental, o nosso Mundial, ele é acessível porque ele é um jogo contra um europeu. E assim, eu vi até foi o André Rizek falando sobre, teve 17 vezes, 17 deu eles, 3 deu a gente. Cara, se a gente continuar batendo na pedra, uma hora vai dar. O Palmeiras ficou no quase contra o Chelsea. O Flamengo agora ficou, tipo assim, nos pênaltis. Duas vezes ficou contra no o quase, Chelsea. né? Assim, o do Liverpool é um quase, porque é prorrogação, né, também mano? prorrogação. Foi O pra Firmino dando a prorrogação, vida, pô. né? Obrigado, o Firmino Firmino. resolveu da vida. Não, Enfim. e outra coisa, o que eu acho paia demais é, pô, ter título quando você ganha quarta de final, título quando você ganha semifinal. Não, nada a ver Nada também. a ver, cara. Dá pra entender, né? Mas nada a ver também. Ah, Eu acho que é uma porra. forçação de barra ali que... Demais. Cara, Mas- eu peguei uma cola aqui da, Não, da eu pauta, queria- eu já me irritei com ela aqui já. Não. Eu queria Fecha falar essa agora um porra, negócio essa sério aqui. pauta aí. Sério falar. mesmo. Porque, tipo assim, eu acho que a galera que assiste a gente aqui pelo YouTube me conhece melhor um pouco. Eu acho que a galera que assiste pelo Instagram deve falar, cara, esse cara é flamenguista. Eu cansei de falar mal do Flamengo, então acho que já deu. Falar bem do Flamengo. Não dá mais. Vamos sair do meu personagem, que eu odeio o Flamengo, né? Como qualquer rival. E vamos passar pra um tema que me interessa muito mais, que é o Corinthians, pô. É O verdade. grande Corinthians, o campeão Dos da campeões. Copa do Brasil. O Tetra? Vamos lá. Eu ia Tetracampeão, passar né? a voz primeiro pro campeão, mas se você quiser passar primeiro pro vice. Pode Você acha pode que melhor? Não tem nada pra falar, melhor. Ah, não? Então Nada pra falar. segue aí. Porra, eu... Soltei a bomba, né? Cara, conta aí. do nada. Vou melhorar. Vou melhorar Ah. a sua ideia. Conta pra gente como é que foi estar lá na final. E um breve resumo do jogo pra gente trazer um pouco da pauta da final Mas eu e, quero- eu e quero falar do coração, jogo. tá ligado? Coração. É, Um pouquinho de coração, coração é. e um pouquinho de Não, razão. Tira o jornalista aqui agora. Vamos na emoção. Falar do lado torcedor, então. Uhum. Porra, eu falei com o Nicholas ontem, a gente tava conversando. O jogo foi. Pô, foi. Eu tava na arquibancada, foi espetacular. Eu nunca vi uma festa tão bonita quanto a da torcida do Vasco, tá? Eu já fui em muitos jogos como visitante da torcida do Corinthians. Eu nunca vi uma festa tão bonita quanto a do Vasco. Eu fui na semifinal contra o Cruzeiro, fizeram uma festa nos 10 primeiros minutos e acabou. Agora, contra o Vasco, eles fizeram uma festaça, mosaico, cantaram pra caramba. Depois que tomou o gol, claro, deu uma baixada, a torcida do Corinthians subiu muito o nível. E depois que eles fizeram o gol, amassaram, cantando. E no segundo tempo, não teve jeito, né? Aí a torcida do Corinthians amassou. Como sempre, amassa fora de casa, independente de onde tá jogando. Eu queria contar um caso legal. Não sei se todo mundo viu. Mas uma galera corintiana conseguiu ingresso na cadeira cativa do Maracanã. E fizeram como se fosse um subsetor lá perto da torcida do Vasco, na Oeste. E aí a torcida do Vasco começou a tacar coisa Meu em irmão, todo mundo. O que voou de copo de mijo nesses caras esse Véi, dia aí? tudo, voou Nossa tudo. senhora, é uma E loucura. xingando. E aí, o que aconteceu? A torcida do Corinthians ficou acanhadinha ali. A polícia teve que passar com todo mundo pela torcida do Vasco. Eu acho que tinha umas 1.000 pessoas. Pela torcida do Vasco. Levaram todo mundo pro setor visitante. E aí o setor visitante ficou abarrotado, muita gente. E o aspecto do jogo mesmo, olhando, eu acho que quem assiste do estádio tem uma visão um pouco diferente de quem tá em casa. Eu achei que o Corinthians começou muito bem o jogo, amassando o Vasco lá em cima, marcando certinho. O Dorival fez o certo, povoou o meio campo, não deixou o Vasco jogar e conseguiu marcar um gol num lançamento espetacular do Mateuzinho pro Yuri, que ele consegue um domínio absurdo. E aí é coisa de Yuri Alberto, né? Faz o domínio, um golaço e depois perde um gol inacreditável por cima. E nesse momento eu falei, fudeu. Por quê? O Vasco empata na sequência, eu falei, aquele gol perdeu e é isso. E aí, segundo tempo, você quer falar alguma coisa antes? Pode falar. Cara, eu só queria fazer um disclaimer, palavra bonita, né? Nem sei o que significa, tá? Nem eu. Acho que significa quando você quer dar uma pausa Uma e fazer quebra, um né? parênteses, Acho que é uma né? quebra Tipo um em parênteses, parênteses, né? é. Pode dizer, um disclaimer. Gostei do disclaimer. Cara, vou usar depois. Quando você terminar, eu vou falar. Porque eu queria falar do Dorival, né?
o Dorival Júnior ele se reinventa, né, cara? Porque desde 2010, na Copa do Brasil 2010, que ele ganha com o Santos, ele fica mais de uma década sem ganhar um título grande. E aí ele chega no Flamengo em 2022, com uma boa campanha do Ceará. Ele papa uma Liberta e um Brasileirão. Ele é demitido injustamente do Flamengo. Ele vai pro São Paulo, ganha o único título que faltava pro São Paulo, que era a Copa do Brasil. E aí, depois da seleção, ele é desacreditado na seleção, chega agora no Corinthians e vence a Copa do Brasil como azarão. Então, assim, muitas vezes a gente vê pessoas desvalorizando os técnicos brasileiros. Mas o Dorival é um técnico brasileiro que se reinventou. É um cara que, de 2022 pra cá, assim, enfileirou títulos e era um cara que tava 10 anos sem ganhar. E ele provou ganhar no time mais fácil, entre aspas, de ganhar, que é o Flamengo, e no time muito difícil, que é o Corinthians, por todas as questões que tem em volta do Corinthians, né? E tem um adendo, eu tava assistindo uns programas esportivos, todos possíveis, né? Não vi Depois nada. do título. E eles estavam comentando que o último confronto, ou seja, a última fase que o Dorival não passou, foi em 2016, na Copa do Brasil. É que ele não é, não é demitido, É porque ele não ele é não tem- eliminado, não é isso? É. Ele não é eliminado É. desde 2016 da Copa Caralho. do Brasil. Porque 22 ele é campeão com o Flamengo, 23 ele é campeão com o São Paulo, 24 ele não disputa porque ele tá na seleção, e 25 ele é campeão com o Corinthians. Lá em 16 ele joga com o Santos, se eu não me engano, Só mas que é ele demitido antes, pode Exatamente. crer. Aham. E aí, assim, pô, é muito absurdo um cara saber jogar uma competição tão bem quanto o Dorival consegue treinar, né, no caso. Ele empatou com o Filipão, né? Só que a diferença é que ele ganhou em 4 times diferentes, né? Porque o Filipão ele ganha em 3 times. O Dorival ganha o em Dorival 4. conseguiu ganhar 4, né? Eu acho que só complementando essa frase, eu acho que a primeira frase que você deveria ter falado pra complementar esse belo texto que você fez é de que o Dorival Isso, ele é o natural, cara. Não, a sua fala, pô, o texto que eu quis dizer, a sua narração aí sobre o Dorival. Eu tenho na minha cabeça que o Dorival é o treinador mais subestimado do Brasil, justamente por tudo isso que você falou. Campeão em vários clubes que ele passou, ele sabe jogar a Copa, mano. A gente conversou ontem, eu falei isso com o Lucas, e aí vou até trazer um pouco da minha visão agora de torcedor. Tava muito na cara o que o Dorival ia fazer. Ele viu que no primeiro jogo o meio-campo do Vasco foi muito superior, tendo 2 homens lá. E o Corinthians jogou com uma formação, se eu não me engano, com dois no meio-campo e um time um pouco mais pra frente. Ele povoou o meio-campo, Thiago Mendes e o Barros não conseguiam jogar, o Vasco não conseguia sair jogando, não conseguia fazer a clássica saída de bola ali, e o senhor Wilton Pereira Sampaio também não estava afim de deixar o jogo rolar, né? Eu acho que é uma das piores arbitragens que eu já vi numa final de Copa do Brasil ou em qualquer jogo normal, né? Então, assim, pro Vasco, que já não é o melhor time do mundo, que precisa sair jogando, que tem um estilo de jogo muito definido, a final já foi ruim. Porque o Dorival anulou o Fernando Diniz. Foi contra todas as ideias dele ali. Porque ele soube jogar o jogo. Porque ele viu o problema que teve no jogo de ida. E assim, eu achei muito fraco, principalmente essa parte do dia a dia ali, né? Do jogo, de como é que foi e Só tal. uma coisinha. Assim, ele falou mal aqui Aí, ó, pra quem não sabe o que é disclaimer aí. Tá na tela. Ele colocou como é que fala? Uma fala aqui falando mal do Wilton Pereira Sampaio. Só me mostra como é que seria, tipo, o Wilton Pereira Sampaio, tipo, parecia ou topou fazer parte do podcast. O que você falaria pra ele aqui? E aí, senhor Wilton, boa noite. Seja muito bem-vindo. Os meninos vão conduzir com você aí. Um abraço. O melhor isso, Eu já ia chegar falando o melhor árbitro FIFA, mundial. Não, mas ligado? assim, eu acho que não é um. caso só de Wilton, não, velho. Nossa arbitragem é... Quem que você escalaria pra apitar essa final? Eu não consigo Eu final. sei o Paulo cara. César da Novelli, que por sinal iria caber perfeitamente nessa Não, eu posso cadeira. falar, eu acho que a Lá minha na resposta vai ser Academia até polêmica. Green, nossa, era um monstro, gente boa da Eu acho que a bola. minha resposta vai ser até polêmica, mas assim, priorizando o desempenho dele nos jogos, Rafael Claus. Pô, Juro mas pra aí- você. Não, mas eu tô falando de. É porque ele pediu pra eu escolher, né? Eu escolheria o Rafael Claus porque ele favoreceu o meu time, né? Tipo assim, ele deixou o Vasco jogar, tá ligado? Pode crer. No primeiro jogo da semifinal. Então pro Vasco foi muito vantajoso jogar Mas eu com não ele sei ali. qual é o critério de escolha de árbitro. Eu não sei se, tipo assim, o árbitro da Federação Paulista pode apitar um jogo que tem o Corinthians Eu na também final. não tenho nem Então ideia, eu não cara. sei se tem isso. Mas, voltando falando do jogo, eu acho que o Corinthians tem duas coisas que faz muita diferença pro jogo. Um cara diferente, que eu vou falar daqui a pouco, e outra, a eficácia. O Corinthians dá 2 chutes no gol no Maracanã e faz 2 gols. E o diferente, o que o Bidon fez com o Calma Barros, chega a ser brincadeira, pô. Aquele lance dele no estádio, eu xinguei ele, falei, que é isso, Bidon? Pelo amor de Deus, velho. O cara tá maluco, jogando na final querendo brincar. A hora que ele pega a bola e o Calma Barros tenta fazer a falta, ele continua em pé, faz o passe pro Mateuzinho, na medida, tipo assim, mais um pouquinho o Yuri tava impedido.
Cara, e um golaço, tá? A roubada de bola do Martinez no Pumita já é absurdo. Aí, ó. E, Aí ele aí. Pumita. é isso Grande que faz a Pumita. diferença. Eu acho que o Corinthians, durante toda a Copa do Brasil, teve essa eficácia. Nunca foi um time que finalizou o tempo inteiro, mas sempre que chegava fazia gol. Porque os dois caras da frente fez muita diferença, que foi o Yuri e o Garro. E a gente tava, o Yuri e o Memphis. E a gente tava falando aqui sobre o Mateuzinho. Zoou o Vasco pra caramba. Zé Tá todo ninguém, né? mundo, todo mundo com a raiva Esse aí não dele. pode sentar aqui, não. Se foda. Mas Zé o ninguém. Mateuzinho fez muita diferença nessa Copa do Brasil, velho. Ele participa efetivamente de 3 gols dos, não sei se 13 que o Corinthians fez durante a campanha toda, mas ele participa dos 2 gols na final, agora. Ele participa de um, se eu não me engano, contra o Atlético Paranaense também. Contra o Palmeiras ele dá o cruzamento pro Mendes fazer o gol. Então o Mateuzinho foi importantíssimo para essa campanha, mas pra mim, eu falei com meus amigos corintianos e vou falar aqui de novo. O jogador mais importante pro Corinthians nesse campeonato, nessa Copa do Brasil, se chama Matheus Bidu. E estão Me até gritando, surpreendeu. o Bidu é seleção. Cara, quando o Bidu chegou, que ele não jogava nada no Corinthians, ele jogou bem no Cruzeiro na Série B. Entrou no Corinthians, ele não conseguiu jogar porque no Cruzeiro ele jogava no sistema de 3 zagueiros, então ele tinha muita liberdade pra atacar. Ele chega no Corinthians, ele não consegue porque ele defensivamente era muito ruim. E aí, essa temporada ele consegue se reinventar defensivamente, faz um campeonato absurdo. Cara, tu joga uma pedrada no pé do Bidu, ele domina. É absurdo a técnica que esse cara tem. E durante o jogo ele vai evoluindo pro meio de campo, ele vai pra lateral, ele ataca, ele defende, ele dá passe importante, ele faz cruzamento. Cara, o Bidu pra mim é o jogador mais importante do Corinthians nessa Copa do Brasil. Eu acho que eu queria também fazer uma. Vamos falar a verdade que tem um cara que merece muito também ser falado. Acho que você iria falar dele de algum momento. Pra mim, se tem um cara que merecia esse título da Copa do Brasil é o Hugo Souza. A história dele de reviravolta na carreira, de goleiro contestado a goleiro de seleção. Ele pega pênaltis lendários nas fases finais da Copa do Brasil. E assim, é muito simbólico esse título dele da Copa do Brasil ser no Maracanã, no estádio que um dia ele foi vaiado no seu ex-clube, no clube, inclusive, que ele foi revelado. Então, assim, é muito bonita essa história e eu acho que tinha tudo para ser no Maracanã, essa virada de chave. Eu acho que o Hugo Souza foi no Maracanã que ele foi vaiado. Eu acho que no Maracanã que ele foi respeitado como goleiro que ele tem que ser respeitado, Acho sabe? que essa falha, ele ficou muito marcado por causa daquela falha também contra o São Paulo, né? Então eu acho que esse título realmente dá essa mais moral pra ele, né? E até um negócio que eu percebi muito também, eu vi muita gente discutindo Hugo Souza, o Léo Jardim na seleção. Eu parei com essa discussão antes da final, né? Porque eu falei, pô, vou deixar acontecer, né? Pra ver, né? Quem sabe eu não tenho esse argumento pra trazer aqui na nossa terça-feira de lei. Mas eu acho que acabou essa competitividade ali em relação ao terceiro ou segundo goleiro na seleção por causa desse jogo aí. Eu acho que ele se afirmou e, cara, fez uma boa partida. Teve aquela finalização do Ryan de falta ali. Uma falta, é uma jogada ensaiada, né? No, no final do jogo, que ele até comenta em uma entrevista que ele deu na noite de ontem, falando que é a defesa mais difícil que ele fez ali dos 2 jogos da final, se eu não me engano, alguma coisa assim. Então eu acho que acabou de fato essa discussão sobre quem vai ser o outro goleiro na seleção brasileira depois dessa final. Não, e o 2025 do Hugo Souza, apesar de não ser o ano passado ele catou muito. Ele machuca esse ano também, mas o ano de 2025, o cara pega pênalti na final do Paulista durante o tempo normal. Ele pega pênalti contra o Cruzeiro agora na semifinal da Copa do Brasil, enfrentando no mano a mano ali o maior goleiro da história do Corinthians, que é o Cássio. E na final ele não fez tantas defesas difíceis, mas essa última defesa importantíssima nesse chute do Ryan. Nessa mesma entrevista ele fala que tinha muita gente na frente, não tava nem enxergando a bola direito. E ele consegue fazer a defesa. E, cara, ele tem tudo pra virar ídolo do Corinthians, porque já tem identificação, ele comemora com a torcida, ele tem tudo pra se continuar nessa pegada aí de ficar no Corinthians, tanto que o Corinthians acabou de recusar uma proposta do Milan por ele hoje. Se ele continuar no Corinthians, ele tem tudo pra ser ídolo. Eu não acho que vai ser o substituto do Cássio, como um monte de gente fala, porque o Cássio tá um patamar muito acima. Mas encontrar esse goleiro pra substituir o Cássio muito rápido foi muito importante pro Corinthians. Eu tenho até uma fala, eu tava vendo a seleção da Copa do Brasil. é, Acho que do Vasco foi o Nuno e o Ryan, grande parte do time do Corinthians. Tinha o Kaique do Cruzeiro, que assim, desculpa, ele não pode estar no lugar do Bidu nessa seleção. E aí eu tô contigo nesse ponto, porque
teve bons jogos, mas, cara, da forma que você falou, ele foi muito Legal. importante pro Corinthians na final, em outros jogos também. E participando, e, cara, eu acho que mostra muito de resiliência desses caras que sempre foram criticados. Cara, eu lembro perfeitamente quando o Corinthians anunciou a contratação dele. Se alguém que estiver vendo aqui ou que for ver depois, pega pra ver os comentários desse post. É inacreditável, pô. Eu peguei pra ver porque eu lembrei, né? Eu vi os comentários ali. Cara, galera, pô, pelo amor de Deus, contratando um time de jogador de time que tá na Série B. Enfim, aí é uma bata de uma história também, né? Eu acho que a Copa do Brasil ela tá muito ligada à história. Por mais triste que seja falar isso, mas tá muito ligado à história também. E, enfim, tentando ser mais racional, eu acho que mereceu, né? Aí. Verdade é essa. O segundo jogo foi totalmente a favor do Corinthians. Agora, imagina a gente jogando uma partida de FIFA, perdendo um jogo, porque os caras só chutaram 2 bolas no gol, o jogo inteiro. Você chutou 30. É revoltante, né? Pô, Mas ainda bem que não acho que você é quer falar um videogame, negócio. né? Vida real. Parabéns ao Corinthians. Você quer falar um negócio antes, mas acho que depois você devolve pro Nichola. Uhum. Só porque eu tô mais de host hoje aqui pra gente controlar também. É. Depois eu queria ouvir um pouquinho de você também, falar do seu lado, enfim, melancólico de torcedor, É, desabafo, tá? Desabafo. Mas enfim, Lucas, você ia falar alguma coisa? Não, a gente tava falando sobre o Bidu, só queria complementar que no ano passado o Bidu chega a ser a terceira opção do banco do Corinthians, pô. O Hugo chega do Goiás pra ser o titular. Desculpa, né? Não dá pro Hugo nem jogar no Corinthians, com todo respeito. Não tem nível, é um feijão com arroz completo. E aí o Bidu não consegue jogar. É aquilo, ele jogava um sistema de 3 zagueiros. Não teve um consegue lateral desempenhar. também que chegou de fora? Anglieri. Então, o É Henrique ele? chega nessa temporada. Não, mas teve um outro. Teve um outro que O lateral eu não tô esquerdo, acho que ele era até espanhol, velho. o Diego Palacios. É isso aí, Ele também chega no ano jogou. passado, mas ele machuca, ele nem chega a jogar. Ele machuca, ele já chega machucado pro Corinthians, ele nem chega a jogar. E aí o Bidu vai comendo pelas beiradas de novo e ontem até, nessa mesma entrevista, ele fala que foi uma volta por cima, porque ele nunca duvidou da qualidade dele mesmo. E aí o Anrileri chega esse ano porque o Bidu não tá jogando bola no começo do ano. O Anrileri é titular nas finais do Paulista, jogando muita bola, só que depois cai e o Bidu acende totalmente. E quando o Bidu não joga, o Corinthians sofre, tem uma carência do lado esquerdo absurda. Ele ataca muito bem, agora tá conseguindo defender muito bem e, pô, pra mim, ele não tá na seleção pro campeonato é absurdo. Foi você que tatuou o Depay? Só pra saber. Não. Depay, fala Depay, que aí Depay, a né? galera no comentário Pra engaja, eu vir contigo. tá ligado? Foi você que tatuou o Depay, não, né? Não, mas, Perguntaram no chat aqui, só pro alívio dos torcedores mas aqui eu, do chat. inclusive, conheço tem uma moça que tatuou Que foi a notícia, né? Que a gente Exato, tava saiu a vendo notícia aqui. na Tribuna de Minas, ela chama Luana, que tatuou o Memphis na perna. Eu encontrei com ela no Maracanã no domingo, inclusive. Pô, futebol é muito irado, né, mano? Mas enfim, quer que eu fale agora? É o meu momento ou você quer puxar uma pergunta aí? Pô, Ou eu trazer acho que uma pauta? acho que pra trazer o tema, eu vou trazer aqui então antes, pode ser? De Vamos você encerrar chegar a no Copa Vasco? do Brasil, então? Não, vamos falar da parte melancólica também. É porque eu já. Ah, É porque Pô, essa quero foi o que eu falar, ri antes. enfim, Não, e foi o entendi. que eu ri antes Não, agora. vamos, É. eu quero escutar Porque também. antes de eu puxar o tema da parte do sua, você falar de torcedor, eu trouxe uma parte mais estatística aqui pra gente puxar esse assunto Vasco. Tem um lado dos vitoriosos e dos derrotados. Cara, eu tenho a impressão que a torcida do Vasco tá tratando o Fernando Diniz de uma forma que não deveria tratar. O trabalho do Fernando Diniz tem que ser contestado. Separei os números aqui só pra vocês terem ideia. O trabalho dele como um todo tem mais derrotas do que vitórias. No recorte dos últimos 12 jogos dele, ele tem 19% de aproveitamento, 9 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Foram 9 gols feitos e 23 gols sofridos. Assim, eu até acho que ele deve ficar, eu acho que ele tem um trabalho longo para se fazer pela frente, mas essa postura de muita gente querer blindar ele como se ele não pudesse ser criticado, eu sei que é uma parte da torcida do Vasco que tá fazendo isso. Eu não consigo entender. Um clube da grandeza do Vasco tem que criticar um técnico que tá tendo resultados com menos de 20% de aproveitamento. Enfim, é esse desabafo que eu queria fazer também, de uma parte mais imparcial minha, e aí você fala do seu lado torcedor também. Eu comentei com o Lucas ontem, a gente chegou, conversou e tal. Pré-sorteio, né? Da camisa com o Hudson aí. E assim, da mesma forma que a torcida não pode aplaudir o Diniz por um final de ano melancólico, a torcida não pode aplaudir um time que passou vergonha o ano inteiro depois de perder uma final, mano. Não existe. Bater palma pra jogador que perdeu. Pô, bicho, isso é revoltante, mano. Tipo assim, eu acho que isso mostra um pouco da mediocridade que virou
tudo aquilo ali no Vasco, não a torcida, mas tudo. Depois de muitos anos, o Vasco chega numa final e perde uma chance. Eu acho que o Vasco perdeu uma chance, assim, muito grande, jogando em casa, apoio bizarro, muita torcida, a comoção muito grande. Eu achei até essa ação do Vasco aí de, pô, é o mesmo sonho, né, do que 2011, muito Eu vou até bacana. te devolver, que eu acho que vai completar bem. Você consegue ver daqui a 5 anos o Vasco disputando outra final? Eu consigo. Cara, eu acho que até menos, velho. Se eu pudesse, assim, falar. Agora, eu vou complementar isso que você falou, porque inclui muito do que eu acho que você até vai querer falar também, Lucas. Uhum. Mas, sobre o Diniz, eu acho que não tem outro treinador que vai entrar pra comandar o Vasco com tanta vontade igual ele tem. Porque eu acho que o Diniz vestiu a camisa do Vasco. De sei lá de que forma e por quê. Ele sempre mostrou muito carinho, muito respeito pelo Vasco. Na primeira passagem dele foi a mesma coisa, que o Vasco não consegue subir pra Série A por N motivos. E aí parece que, mesmo com todos esses números negativos, ele tem, obviamente, o respaldo da diretoria, né? Tem até o Pedrinho falando já em uma coletiva que ele tá no Fluminense, que gosta dele pra caralho e tal. Mas assim, o trabalho do Diniz, ele sempre exigiu longo prazo. Então, cara, por que não tentar a longo prazo de uma vez? Pô, é um cara que tá fechado, que, pô, descobriu aí, e graças ao Diniz, essa frase é forte, hein? Prepara o papel e a caneta. Mas é graças ao Diniz que o Vasco vai conseguir muito mais dinheiro pro ano que vem. Porque o Ryan antes do Diniz, o Ryan depois do Diniz é outra coisa. É outro jogador, irmão. Parece que passou alguma lavagem ali e que mostra um pouco até aquela conversa que a gente teve com o Hudson na última semana, do trabalho psicológico dele com esses jogadores, com o Ryan, com o Cauã Barros, com o próprio Robert Renan, que é um jogador que vinha numa baixa bizarra, principalmente no futebol brasileiro, por causa daquela cavadinha lá no Inter. Então, assim, eu não demitiria ele, mas é um sinal de alerta. Mas será que também, ao mesmo tempo, não é um ponto pra gente se observar de que faltam peças também? Porque o time titular do Vasco, eu mexeria em uma, duas posições ali para o ano que vem, se bobear até três. Mas o banco de reserva do Vasco é desesperador. E aí, pra complementar e pra te devolver também, Lucas, pra eu ouvir a sua opinião, por mais que eu já saiba, mas você falou do Vasco disputando uma final em 5 anos, e eu tenho na minha cabeça que o Vasco vai poder disputar uma final e até ser campeão muito mais perto do que 5 anos. Eu acho que o planejamento da diretoria do Vasco é de pelo menos reerguer o clube e dar respeito pro clube, devolver o respeito pro clube. E por mais que a gestão do Pedrinho não seja perfeita, nada é perfeito, né? Porque nem Jesus conseguiu agradar todo mundo. Mas assim, tem boa intenção. Não é sacanagem, ele não tá lá de sacanagem igual quase que eu falo o nome dos outros imbecis que estavam lá. Mas a própria empresa que estava comandando a SAF do Vasco e por aí vai. Então assim, eu vejo com bons olhos os próximos anos do Vasco, pensando em uma reestruturação financeira também. Copa do Brasil, venda do Ryan, venda de outros ativos da base também, enfim, um pouco do desabafo aí, mas acho que deu pra complementar bem sobre a final. E eu até que cheguei, a gente tava conversando muito sobre esse jogo até depois, logo que acabou a Copa do Brasil no domingo. Eu vejo que o Nicholas, com o Nicholas, tava falando com o Nicholas, eu vejo que o Pedrinho tem as melhores das intenções com o Vasco. Eu acho que isso já faz muita diferença, um cara que quer mudar o clube. E aí, falando sobre o time do Vasco, você pega os que chegaram no meio do ano, quase todos são titulares. Chega Thiago Mendes, jogou muitas finais. Chega o Cuesta. Robert Renan, chega o Cuesta. A dupla de zaga do Vasco é boa e é jovem. Tem muito pra crescer. E tem o maior destaque de todos, que é o Andrés Gomes, que, pô, o cara não para de correr um minuto. O cara deu passe pro gol do Nuno Moreira. Puta de uma assistência Puta, também, nossa. ele faz o que ele fez de melhor. Vai pra linha de fundo, cruza na área, gol dos caras. Então, assim, eu acho que todos eles, inclusive, são emprestados, né, Nicos? A gente conversando aqui no caminho, a expectativa era de que o Vasco disputasse a Libertadores no ano que vem, né? De alguma forma, seja pelo Campeonato Brasileiro ou pela Copa do Brasil, porque financeiramente ia viabilizar o Vasco contratar de forma definitiva esses caras, né? Que mudaram o time do Vasco. Aí, cara, os números jogam contra aqui, porque o retrospecto de forma de jogar e até um pouco por erro do Diniz também, não só nessa final, mas em alguns outros jogos, acaba prejudicando. Porque, assim, por melhor que o jogador seja, a má fase atrapalha muito. O próprio Thiago Mendes, o próprio Andrés Gomes. Eram jogadores, cara, que a torcida colocava como nota 6, 6,5 no máximo. E o Thiago Mendes até mais abaixo. Porque chegou com uma forma física detestável, assim, horrível no Vasco.
E os melhores jogos deles foram simplesmente as duas semifinais e uma final. Aí tem um recorte muito recente das 5 derrotas seguidas que, pô, é inacreditável. Prejudica, né? E o Vasco até ter chegado nessa final jogando da forma que jogou, principalmente na Neoquímica, me surpreendeu. Porque, cara, foi uma virada de chave muito legal que o time do Vasco teve pra conseguir pelo menos entrar pra essa disputa falando assim, cara, é nós aqui, mano. Conseguimos um empate fora de casa que o Vasco não conseguia há sei lá quantos anos. Só que aí tem aquele segundo jogo e aí, complementando aquilo que você puxou sobre o Diniz também, eu acho que erra muito. As substituições do Vasco ali no segundo tempo são assim, assustadoras, seja por falta de opção, seja por cansaço físico, mas assim, parece que o Diniz se desesperou na final. Ele começa a colocar um monte de centroavante e me lembra muito um jogo do Fluminense agora, pô, não sei se vocês vão ter isso, mas o Fluminense termina um jogo com 7 atacantes, 6, 7 atacantes, e é exatamente o mesmo desenho, porque entra Verratti, centroavante, GB, centroavante, DVD, sei lá o que ele tá fazendo no Vasco no ataque ali. Entra Matheus França. E, enfim, entram mais alguns outros jogadores também pra complementar ali o segundo tempo, que, cara, não tem condição. São muito abaixo ali. É uma diferença técnica muito grande o banco de reserva e o time titular do Vasco. Eu acho também. que só pra gente encerrar o assunto Copa do Brasil, é, tem uma coisa que eu tava vendo na entrevista dos jogadores do Corinthians, que eles se motivaram muito por coisas que os vascaínos e os jogadores do Vasco fizeram durante essas finais. Eu vi ontem a entrevista, os caras falando que o Verratti já tava dando o jogo como, pô, empatamos na Neoquímica, em casa a gente já resolveu, já é nosso. E faixinha de bicampeão do Vasco. Então, não sei se o Dorival trouxe tudo isso pro vestiário. Teve a parada do Calma Barros com o Memphis também. Então, não sei se o Dorival trouxe tudo isso pro vestiário para dar uma motivação a mais para os jogadores, porque a postura que o Corinthians teve na Neoquímica foi totalmente oposta à postura que teve no Maracanã. O Corinthians no Maracanã defende muito bem. Um adendo aqui. Que partidas fez o André Ramalho? Absurdo. Mas enfim, eu acho que teve esse dedinho do Dorival ou de alguém lá de dentro pra motivar os jogadores e acho que isso fez total diferença na final e dito isso, Eu acho que. tetracampeão. Só pra finalizar, eu acho que não foi um movimento de soberba, mas eu senti muito mais confiança também depois desse primeiro jogo. E aí, de que forma que ela foi traduzida pro vestiário de Corinthians e Vasco, assim, eu não sei. E foram completamente diferentes. O time do Vasco muito apático, o Corinthians entrou e engoliu o Vasco ali nas oportunidades que teve. E, pô, futebol, se fosse Não, 100% só mérito também, e as teve um coisas iam cara ser que 100% poderia diferentes. fazer muita diferença pro Vasco, que nem é o Ryan, que também jogou o que conseguia jogar, mas o Coutinho, cara, nas duas finais ele sumiu. Ele não jogou bola. Então, é o Eu, cara que, pra fazer a diferença ali, como o Bidon fez a jogada absurda, era o que todo mundo esperava que o Coutinho fizesse, mas ele não conseguiu desenrolar o jogo. eu acho que da mesma forma que o Memphis chegou e se pagou no Corinthians, o Coutinho chegou no Vasco e virou um jogador nota 6. No máximo. A gente tem um recorte ou outro dele jogando, decidindo o jogo. Mas, pô, por toda a representatividade que ele tem, não só no Vasco, mas eu acho que no Brasil, né, cara? Ele é um jogador muito respeitado e reconhecido. Ele vem pro Vasco, faz 2 jogos de finais, principalmente o segundo jogo da final. Péssimo, péssimo. Tava andando em campo, muito mal, muito devagar. E assim, cria-se muita expectativa, né? Na chegada eu falei, cara, fudeu, vai sobrar. É a chance do Vasco de, porra, pelo menos ter um refino. E aí a jogada vem de um cara que não tava nenhum torcedor, acho que até do próprio Corinthians não imaginava uma jogada com aquele refino que a gente esperava de um Felipe Coutinho, de um Garro, pra resolver o jogo daquela forma. Então, assim, é bem decepcionante, no geral, a temporada do Coutinho, por tudo que ele representa e pelo que ele ganha, né? Vamos falar a verdade também? E você O pega valor num de salário que ele recorte, tem pô. você pega num recorte, eu assim, vendo, não sou vascaíno, mas vendo num recorte, o impacto que o Payet teve no começo, pra mim, foi maior do que o Coutinho teve durante esse retorno do Vasco. Concordo contigo, mano. Acho também que é, Coutinho teve os estalos ali, né? Os lampejos que a galera gosta de falar. Mas, enfim, desanimador. Triste, né? Mas eu acho que vendo para um horizonte, o horizonte pode ser um pouco mais positivo pro Vasco aí nos próximos, pelo menos, 1 ano, 2 anos aí. Porque da mesma forma que o Dorival tava batendo, batendo, batendo e chegou, eu acho que o Vasco pode bater, bater e chegar em algum momento também. E aí trazer
essa energia boa aí e Foi ganhar uma alguma outra coisa. coisa que eu falei contigo ontem. O Corinthians precisou chegar em 4 semifinais e em 2 finais para ser campeão. É o que você falou. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Uma hora eu acho que bate também. É a segunda semifinal que o Vasco chegou já numa final. Então, em algum momento, também acho que dando uma reforçada no elenco, porque é o que você falou. Sai alguém no Vasco, entra outro pior ainda. Não entra nenhum para equilibrar. Então, O enfim. Dartan tá aqui ainda, tá, gente? Só que o Dartan. time dele foi eliminado lá pra trás também, aí ele ficou só Não. Vamos mudar de assistindo o assunto, debate Fred, aqui. falar, então. Quietinho. Comenta aí, puxa o próximo aí pra gente. Cara, eu acho que Quer falar um acabou pouquinho da final? falando um pouquinho. Ou vamos embora? Não, tá de boa. A gente acabou falando um pouquinho, né, percorrendo o caminho aí do ano e o Vasco, do Corinthians. Eu acho legal a gente também falar um pouco do ano em geral, de alguns outros clubes, tanto do lado positivo, tanto do lado negativo. Acho que a gente teve uns clubes que se destacaram mais e menos. Eu acho que eu queria começar puxando pelo destaque. E eu acho que se alguém tiver outro grande destaque do ano para complementar também, antes da gente entrar na parte dura de falar os destaques negativos do ano de 2025. Vou ter que voltar a falar do Flamengo, é sério isso? Mas enfim, Infelizmente. acho que é isso, né? O ano de 2025 do Flamengo é bizarro. É muito, 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 muito além, eu acho que até do esperado para o próprio Flamengo. O Flamengo que chegou em algum momento desse ano ser o atual campeão de todas as competições do Brasil. Isso é a Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores, Carioca, Supercopa do Brasil. Enfim, tudo que tinha disputado. Acho que isso nunca tinha acontecido na história, se bobear, do mundo. Não, provavelmente um Bayern de Munique, um Barcelona. Mas aí tudo bem. Cara, eu só queria pensar se a gente conseguir refletir, e acho que seria legal se a gente conseguisse falar dessa mesma forma. O ano de 2025 do Flamengo é tão bom que eu acho que ele pode ser subestimado, ao ponto dele poder ser comparado com o ano de 2019. Cara, O ano de 2019 é mágico, é inexplicável, é a primeira vez depois de 40 anos sem ganhar nada, né? Sem ganhar uma Libertadores. Isso é verdade. Agora, o ano de 2025, assim, com todo o respeito a 2019, fazer o que o Flamengo fez em 2025 é muito mais difícil do que fazer o que o Flamengo fez em 2019. O futebol brasileiro na época, o Abel Ferreira nem estava no Palmeiras, o Botafogo, o Cruzeiro, o Bahia não eram ricos, e assim, o futebol brasileiro como um todo era muito desnivelado do Flamengo. A gente viu o Flamengo jogando, parecia um futebol europeu aplicado no Brasil. Em 2025, a competitividade é muito maior e o Flamengo conseguiu repetir a dose. Então, assim, o ano de 2025 do Flamengo eu acho que é tão bom que ele pode acabar sendo subestimado porque o 2019 é mais mágico. Mas 2025 tem que entrar, assim, no livro. Mano, eu acho que dá pra cravar, na real. Eu acho que esse ano de 2025 do Flamengo é muito maior do que o de 2019 pelo nível de competitividade. O jeito que o Flamengo compete e se reforça nessa janela é assustador. É o que a gente sempre brinca aqui, que o Flamengo tem 2, 3 opções pra qualquer posição do elenco. E não é reposição igual a gente tava falando aqui do Vasco ou de quem quer que seja o rival. É reposição de alto nível, porque sai o Jorginho, entra o Dela Cruz. Sai o não sei quem, entra o Luiz Araújo. Saúl é banco. Saúl é banco de reservas do Flamengo, pô. Então, assim, eu acho que, complementando, e aí só devolver pro Lucas também, eu tenho na minha cabeça que esse ano de 2025 do Flamengo foi muito superior ao de 2019. Eu fui até ver aqui com quem que o Flamengo competia, entre aspas, em 2019. Era o Santos, Palmeiras e Grêmio foram os abaixo do Flamengo em 2019. Santos de Bruno Henrique, Pô, com todo respeito a Santos esses de- três não, já times era- que você falou, esses três times que você falou hoje no Brasileiro são meio de tabela, Mas era o Santos do Marinho, pô. né? Palmeiras não. Não, mas o Palmeiras de 2019 Ah, pré-Abel Ferreira, Se fosse hoje, esse Hoje? Palmeiras era Pô, meio de tabela. Entendi, a parada verdade. é essa, eu acho que o futebol brasileiro elevou no nível. Elevou muito, sim, com certeza. Eu falei pra vocês antes da gravação aqui, eu acho que o Flamengo de 2019 fez bem pro futebol brasileiro. É. Então, antes de 2019, a gente via aqueles mesmos técnicos de sempre, ganhando títulos de sempre no Brasil, e iam variando de um clube pro outro, cada ano trocava o técnico, mas eram as mesmas carinhas sempre. E que O Flamengo de 2019, ele traz jogadores da Europa pro Brasil, ele começa a trazer uma filosofia de jogo de Jorge Jesus que a gente não via no Eu Brasil. não lembro de um treinador europeu antes disso. Eu também não. Eu também não. E de um estilo de jogo. É. E aí eu ia até complementar isso. Eu acho que da mesma forma que o Flamengo de 2019 fez bem pro futebol brasileiro, mostrou uma saída muito diferente pra tudo. Seja de forma estrutural, seja de tática, técnica,
Até de treino, velho. Você vê os caras aí que já pararam, o próprio Diego Alves e, enfim, outros jogadores, falam em várias entrevistas que o método de treino do Jorge Jesus eles nunca tinham visto. Então, assim, é uma forma de mudar o futebol aqui, pô, pra melhor e muito melhor, né? Tem uma questão que é, pra gente que não é flamenguista, pra vocês são rivais é mais difícil de falar, mas parece que a gente meio que normalizou o Flamengo ficar ganhando as paradas, tá ligado? Pô, o Flamengo vai ganhar a Libertadores de novo. Ah, de novo, vai ganhar de novo. Então, assim, eu acho que meio que normalizou até mesmo o Palmeiras, e os dois, né? O Palmeiras e o Flamengo que vem destoando de todos os outros, assim. E vamos ver que esse ano que vem, com dinheiro, com contratação, alguns clubes conseguem fazer diferença, né? O Cruzeiro, inclusive, já saiu inclusive um corte do Dartan falando exatamente isso. Se o Cruzeiro investir o que tem para investir, trazendo peças absurdas que estão querendo trazer, já tá trazendo o Vitão, negociando com o Gerson, com o Tite de técnico, será que o Cruzeiro vai conseguir disputar alguma coisa junto com esses dois clubes que são um nível abissal dos outros 18? É, um alento aqui que esse Grêmio de 2019 jogava o melhor futebol do Brasil, né? Bem lembrado pelo Stephanie, que era o Grêmio que É tava o que tomou no 5 a Prime. 0. É o Grêmio Prime, né? Mas enfim, quer trazer os destaques negativos ou tem mais um? Tem o Mirassol, Não, né? eu acho que tem Mas o Mirassol, mas assim, antes de trazer, eu acho que o destaque negativo do Palmeiras, que vocês puxaram na conversa, você falou uma paradinha que me fez lembrar até de uma coisa que eu falei, cara, falar disso, porque, enfim, é, é falar do São Paulo. A gente tá falando de times grandes que disputam tudo. Cara, mais um ano, nota 6 do São Paulo. E assim, em que momento que a gente normalizou o São Paulo Futebol Clube fazer anos nota 6? Cara, eu não sei pra vocês, mas acredito que a mesma coisa que eu. Nós que somos ali da geração final dos anos 90, início dos anos 2000, eu sou de Minas, né? Nós somos de Minas. Eu cresci com o imaginário de que o São Paulo era o time inalcançável, era o time perfeito, era o time que ia ganhar tudo todo ano. A minha infância, eu fui passado isso. Eu lembro do meu irmão falando pra mim, cara, por que que você não é São Paulo? Ele não liga pra futebol, sabe? E eu sempre falo, não, você é Botafogo, não sei o quê. Então, assim, em que momento parte da torcida do São Paulo normalizou anos nota 6, anos meio de tabela? Porque, assim, pelo que eu me lembro, desde ali do tri do São Paulo do brasileiro, teve uma Sul-Americana de 2012, e aí teve o ano de 2023, que de fato foi mágico pela conquista da Copa do Brasil. Mas, assim, a gente pega um recorte de um São Paulo que não tava ganhando nem estadual, sabe? E assim, o São Paulo, no meu imaginário infantil, era o clube que, assim, era o maior do Brasil e era incontestável. E hoje não é mais, né? É exatamente isso. E pra mim, que sou de São Paulo, o São Paulo era o bicho papão dos anos 2000. O Corinthians não conseguia ganhar do São Paulo. Teve um tabu de não sei quantos anos que a gente foi conseguir ganhar em 2007 deles, depois de muito tempo. Teve o tricampeonato, mas depois de 2008, parece que o São Paulo, sei lá, esfarelou, velho. exatamente. E depois disso, depois do tricampeonato, o São Paulo ganha a Sul-Americana de Que 2012. não teve final, né? Que foi aquela doideira, mas que era uma Sul-Americana, com todo respeito, muito fraca. Pô, essa época chegava Goiás na final, chegava Ponte Preta na final. Não vou desmerecer o título, foi um título, mas chegou em 2012. Depois o São Paulo chega numa semifinal de Libertadores em 2016, que perde pro Atlético Nacional do Borja. Cuesta. Cuesta tava nesse time aí. É 2016? Não, aí tava todo 2016. mundo, né? Guerra, Borra, Berrio, Berrio. Sanches. Então, perde para esse Atlético Nacional na semifinal. E depois só vai ganhar alguma coisa, se eu não me engano, em 23. não, em A 21 tem o ganha estadual o do Crespo. Paulista, exatamente. E aí depois 23 essa Copa do Brasil. Mas, cara, o São Paulo nesse recorte, a gente falando de 2008 até 2025, são o quê? 17 anos. Para um time que vocês consideram o maior clube do Brasil, não tem como viver só disso aí, de Sul-Americano, uma Copa do Brasil e um Paulista em 17 anos. E você, o jornalista imparcial aqui, vocês e 90% da população. Né? Todo Os respeito. outros 10% são os corintianos que não acham, né? Não, mas assim, eu acho que desse mesmo recorte que a gente faz do São Paulo, eu vou até puxar um pouco aqui, é o mesmo recorte de até pior pro Vasco, velho. Tipo, é o mesmo nível, assim, obviamente eu acho que o São Paulo, institucionalmente falando, é superior, mas esse tempo todo de fila de espera, tudo que vem acontecendo, cara, cada dia que passa é uma notícia pior do São Paulo. É carro que deu pra diretoria, que aí ganhou camarote, é Monjaro. crise, é Monjauro falso. Eu vou brincar agora, com todo o respeito do mundo. Alô, Orlando, hein? Se isso aqui for pra algum lugar que não seja o YouTube.
Acabou, hein? Mas assim, pô, eu via muita gente falando que parece que o São Paulo viu o Corinthians na crise e quis passar na frente, pô, quis ter mais crise. Quis passar a crise do Corinthians. Porque assim, cara, é desesperador, velho. É cada notícia que só piora. E eu acho que até isso pro próprio torcedor, velho. Pô, é o Oscar tendo que se aposentar por causa de um problema de saúde. É essas porrada de crise que vem acontecendo. Então, assim, eu acho que o ano que vem, pro torcedor do São Paulo, vai ser ou uma virada de chave, assim, absurdo a gente ver o São Paulo de volta, aquele bicho papão que a gente sempre tinha medo quando a gente era mais novo, ou, irmão, é brigar mais pra baixo ainda e aí que se pá fazer um ano nota 4, 3 aí, Cara, e comparando com o que você muita falou. gente fala do Corinthians, de dívida, mas o São Paulo deve 1 bilhão, tá? Ué. Então, assim, não é uma coisinha simples também. É, a crise no São Paulo não é uma coisa bobinha, é porque a mídia gosta muito de falar do Corinthians, né? Acho que dá muito ibope falar de Corinthians, de Flamengo e tal. Mas a dívida do São Paulo é muito grande, inclusive nessa chuvarada que deu em São Paulo, velho. Choveu dentro lá da sala do scout do São Paulo. Tava saindo água da lâmpada. Cara, Parecia uma cena de filme. é muito absurdo. E assim, como rival, é sempre bom a gente ver os times abaixo, né? E mas o São Paulo sempre dividiu protagonismo muito grande com o Corinthians nesses anos que eu cresci vendo futebol. O Palmeiras muito mais recente, o Santos teve a época do Neymar, mas o São Paulo é quem rivalizava muito com o Corinthians. Sim. E aí, pô, é uma crise infinita que eu não entendo muito da diretoria de São Paulo. Eu acho que vai ter eleição esse ano, nesse ano de 2026. Mas eu não. O São Paulo ele tem um adendo, né? Nunca caiu. Tem que abrir o olho aí, tá? Alô, Não, São mas Paulo, hein? eu acho que, se fizer uma brincadeira engraçada, eu acho que não satisfeito em ver o São Paulo indo pra crise, o Corinthians indo pra crise, o Palmeiras, acho que ele começou a querer entrar esse ano, Tipo né? assim, pô, vai todo mundo e eu não vou. Eu quero ir pra festa Tá também, ligado? pô. O É. Corinthians em crise ganha título, tá? Só queria falar isso. Não, pô, brincadeiras à parte, cara. Não precisa Ele levar foi o bem, ele pessoal, foi não bem, precisa ele levar foi o bem. pessoal, A sacou? verdade é que ele foi Mas, bem. cara, o meu sentimento é que, assim, o torcedor do Palmeiras sofreu muito nesse ano. Porque, assim, a gente queria falar das decepções do ano. E, pô, o Palmeiras, ele foi vice do estadual pro seu maior rival. Ele foi eliminado da Copa do Brasil pro seu maior rival em casa. Ele foi vice da Libertadores e do Brasileirão pro Flamengo. Ele é eliminado na Copa do Mundo de Clubes pro Chelsea, de novo, no finalzinho, com um gol contra do Everton, bizarro. Cara, que ano é esse, Palmeiras? Tudo bem que O o ano Palmeiras está perfeito. competindo lá em cima. É assim, o ruim do Palmeiras é o segundo lugar, beleza? Mas assim, tem gente que fala que o segundo lugar é o pior lugar pra estar, né? É o que mais dói pra estar, né? Porque você teve perto de É ganhar e verdade, você é não verdade, ganhou. é verdade. É o pior mesmo. Mas assim, até eu vou complementar e vou deixar uma pergunta. E eu acho que ela vai ser muito válida para nós três, tá? Na situação que os nossos times estão hoje, e aí, obviamente, o teu recorde do Corinthians e do Botafogo são um pouco melhores aí. Mas, cara, pra você ver como é que os nossos clubes eles foram tão desfarelados ao longo dos anos. E aí foram tão, né, sacaneados, enfim, qualquer palavra que seja. Qualquer outro clube nessa situação do Palmeiras não estaria nessa crise toda. Eu tenho essa impressão. Pô, beleza. Perdeu, vice, mas tá chegando toda hora. Toda hora chega o Palmeiras. Toda hora o Palmeiras é favorito. Toda hora tem Palmeiras e Flamengo. Então, assim, da mesma forma que tem esse lado de crise, eu acho que o torcedor do Palmeiras também tem que ter um pouquinho de. Não sei nem que palavra usar, mas tem que ter um pouquinho de consciência em pensar, cara, é revoltante ser eliminado e perder dessa forma. Cara, porra, todo ano vocês estão lá. E ano que vem vão de novo, tá? Eu tenho certeza. E vão chegar, e vão disputar, e vão contratar, e vão gastar. E aí vão errar, mas da mesma forma que vão errar, vão acertar, É entendeu? uma doideira, né? Porque Corinthians em crise, quase caindo. Vasco em crise, quase caindo. Palmeiras em crise, perdendo a final da Porra. Libertadores. Semifinal do É. Super Mundial Pô, de doideira, clube, né? E pra entrar loucura. nessa conversa também, falar do Santos antes da gente finalizar, a gente falou do São Paulo, falamos do Palmeiras, falamos do Corinthians. Eu acho que o Santos Futebol Clube também não pode se contentar com pouco, né? Que temporada bizarra de 2025 do Santos. Assim, o Santos ele fez força pra cair, e se não fosse outros times fazendo força pra cair também, ele tinha caído. Tudo bem que o Neymar salvou o Santos nas últimas rodadas e isso foi muito foda. É muito legal ver um ídolo, né, da nossa geração salvar o Santos assim nas últimas rodadas. Mas cara, o Santos Futebol Clube é o time com mais história do Brasil. E assim, se contentar com 47 pontos e ver algumas pessoas falando que tá bom, como assim tá bom? Você tem um craque que é o Neymar no time. É muito difícil você aceitar fazer 47 pontos só.
Tá, tudo bem que você tava na Série B, então só de fazer e estar na Sul-Americana é ótimo. Não tô tirando esse mérito. Mas também tem que ter o ponto crítico de pensar, gente, é o Santos, né? Eu acho que, da mesma forma que você falou aí, dá pra gente até, mais uma vez, afirmar aqui, né? Que se não fosse o Neymar, no ano de 2025 do Santos, o Santos tinha caído e caído de novo, ia passar vergonha de novo, ia fazer feio de novo. Não só o Neymar, né? O Gabriel Brazon também. Eu vi que você deu um destaque pra ele ali, eu acho que a gente pode levantar aqui também essa discussão, mas que se não fosse o Neymar e o Brazão, o ano do Santos ia ser deplorável de novo, ia brigar lá pra baixo de novo. Conseguiu, vi muita gente falando isso também, eu concordo. Conseguiu até uma Sul-Americana meio culposa ali. Conseguiu arrumar uns pontinhos ali no final, contou com os resultados, ainda vai jogar uma Sul-Americana. Então, assim, se tem uma coisa que o torcedor do Santos pode fazer hoje é agradecer o Neymar e o Brazão. Obviamente o Amado também vai deixar aí máximo respeito, né? Porque foi um importante, Dá um salve no mas Barreal também. Barreal, é. Rolaser também, que eu acho que ano que vem pra jogar e jogar bem, tá? Mudança, novos ares ali, um ano inteiro pra poder trabalhar e jogar. Então, assim, eu acho que da mesma forma que foi um ano péssimo, ano que vem tem tudo pra ser um ano um pouquinho melhor e aí voltar o Santos ali ao lugar dele também, né? Na Eu não nossa opinião, né? sei. Não sei se o corintiano vai Não, eu querer não sei isso. se a montagem desse elenco do Santos foi positiva, sacou? Eu acho que eles trazem alguns bons jogadores, mas são peças que não conseguiram encaixar. O próprio Roleza não conseguiu jogar bola. E aí eu não sei se a melhor posição pro Roleza, por exemplo, é jogar na ponta direita, é jogar como 10, é jogar com o Neymar. Porque ele é bom de bola. Ele é muito bom de bola. Mas, pô, com o Neymar lá, eu não sei se encaixa os dois. O que você falou do Barrial, bom jogador também. Mas joga 3 jogos bens e 10 mal, tá ligado? Daí os caras trazem Tassiano. Gente, o Santos tá se contentando com o Tassiano. Não sei se tem nível pra jogar no Santos em alto nível, assim. Trouxe também o William Arão, tem o quê? 34, 35 anos também. Acho que ele, dos poucos ali que chegaram por último e bem desconfiados, porque rolou uma resenha do Arão ser contrato rescindido, que ele teve uma lesão ali em algum momento da temporada, desse final de temporada, que era pra ele ter sido, enfim, contrato rescindido, e eu vi muita gente elogiando esse final de temporada dele, porque de certa forma ele conseguiu dar um equilíbrio até, eu acho que mais defensivo pro Santos, naquela loucura que foi esses últimos jogos aí do Santos, né? E só da gente falar de um destaque também, você falou do Brasão, se esse papo for verdade de que o Bayern de Munique quer o Brasão, se eu fosse ele, eu iria até de graça. Cara, o Neuer tá se aposentando, tá perto de se aposentar, e assim, o trem do Bayern de Munique pode ser um trem que não passa duas vezes, né? E assim, não tem como você não querer ficar. Ainda que você fique uns 2, 3 anos no banco, cara, você vai estar num clube gigantesco, pronto pra ser substituir o maior goleiro da história desse clube, sacou? Não se recusa o Bayern de E o Munique. Brasão é novo, pô. Ele tem 25 anos. Mesmo que ele passe 3 anos na reserva, ele vai ter 28. A carreira de um goleiro, ela é mais longínqua. Então ele pode jogar mais 10 anos no Bayern, pô. Se ele conseguir manter o nível. É muito doido. Eu não pensaria 2 vezes, pô. Podia ser até terceiro goleiro do Bayern. Foi o que a gente falou, né? Eu acho que da mesma forma que o trem vai passar pro Hugo Souza de algum clube na Europa também, esse trem do Bayern não se recusa em nenhuma ocasião, nenhuma. Top linha, linha de top, né? O clube tá sempre em alta, estrutura absurda, não precisamos falar nada. Qualidade técnica e tática do Bayern também é absurda. Então, assim, o trem não vai passar. Mano, eu acho que é meia passada e você tem que pendurar no trem, velho. É pendurar no trem, não é nem pedir pra ele parar. E eu acho que esse trem da Europa também, quem tem que pegar são 3 atacantes destaques desse ano. Eu já E li aqui, eu assim, já me revoltei, que são 4. tá, mas o Ryan eu acho que já é mais novo ainda que esses garotos, ele ainda tem muito tempo pra sair pra Europa. Eu acho que eu até esperaria maturar mais igual esses aqui que maturaram. Cara, o Caio Jorge, o Yuri Alberto e o Vitor Roque, eles têm que ir pra Europa. É o momento certo pra eles irem pra Europa. Estão mais maduros agora, fizeram uma ótima temporada no futebol brasileiro. E assim, eles são muito novos pra desistirem do mais alto nível do futebol europeu. Ainda que nessa primeira ida deles à Europa, no caso do Yuri Alberto, né, que teve no Zenit, mas vamos considerar que não é as top 5 ligas europeias, ainda que eles possam ir para um clube intermediário, um clube de meio de tabela nesse início, pode ser a ponte que eles precisam para chegar nos maiores clubes. Então a gente tem de exemplo aqui o Cunha, né, que do Wolverhampton foi para o Manchester United, o João Pedro, que do Brighton foi para o Chelsea. Então assim, eu acho que é um trem que está passando, eles estão na idade certa de ir para a Europa
E eu acho que esses 3 jogadores poderiam sim ser, assim, muito proveitoso, né? Proveitoso? Pra ele Esquisito, seria né? É, proveitoso. muito Eles proveitoso pra aproveitariam eles, muito mais a é. experiência, né? Eu vou até te deixar uma pergunta, ô Lucas. Eu concordo com tudo que o Dartan falou, tá? Só que eu vi uma declaração recente do Gabigol que ele fala de é melhor você estar no Brasil jogando em alto nível, sendo destaque, ou estar no 10º de uma Premier League, por exemplo. É uma pergunta. Eu, Nicolas, eu tenho a minha opinião. Eu prefiro que o jogador fique aqui, tenha destaque, vá para um grande, direto, do que ele ir ficar nesses times. Só que a gente tem ótimos exemplos de jogadores que fizeram esse caminho e são craques. Então, assim, é uma dúvida. Eu não sei se a minha opinião é 100% essa. Pá, fui falando e fui pensando. Mas eu deixo pra você aí, se você quiser Eu acho que vamos deixar complementar. pro próximo programa, porque eu acho que eu ia entrar aqui numa pira que eu ia discordar de você num nível bizarro, Não, assim. pode ser Ia também. brigar contigo, Mas é pô. porque o Dartan, o sobrenome dele é Premier League, né? É, Então, assim. ele é parente do Igor Thiago, enfim, É. do Luiz. Luiz. Cara, mas é doideira, porque de todos esses nomes que o Dartan falou, o mais velho é o Yuri Alberto, que tem 24 anos. É muito novo ainda e tem muita bagagem de Brasil já. Ele já jogou no Santos, já jogou no Inter, já foi pra fora, já voltou pro Corinthians. Inclusive tinha uma proposta recente da Roma, não sei como é que tá, que pé tá nisso. E o Caio Jorge teve proposta também do Zenit. O Ryan teve proposta do Zenit. O Zenit também? É, Pô, pode parar, hein, gente? Alô, pô, hein? calma aí também, Ó, né? cara. E o Vitor Roque, pô, eu não sei como é que fica a cabeça do cara quando ele vai pra Europa numa expectativa muito alta de jogar em grandes clubes como o Vitor Roque foi pro Barcelona, pra ele querer voltar pra jogar num Brighton, pra jogar num time menor de menor escalão ali do que ele já foi. Eu acho que essa declaração do Gabigol é importante também, porque ele tem propriedade de fala, né? Ele foi lá pra Inter de Milão, não deu certo, por N motivos que só ele pode dizer. Jogou no Benfica também, não jogou nada. Só que o cara no Brasil ele sobrou durante 5 anos, pô. De 19 a 2024 ele mandou no futebol brasileiro. Então, assim, até que ponto vale a pena ir pra Europa? Será que, falando de salário, de dinheiro, hoje o Brasil é muito competitivo. O Gabigol ganha 2, 3 milhões por mês. O Caio Jorge deve ganhar 1 milhão. O Yuri Alberto ganha 1,5 milhão. Vitor Roque deve ganhar 2. Matheus França ganhou 1 milhão. Então, assim, Bizarro, né? É, ué. bizarro. Futebol é foda. É, Bizarro. pô. Loucura. Mas, assim, eu acho que o futebol brasileiro é muito competitivo, falando em dinheiro. E se eu fosse jogador, eu preferia muito mais estar disputando titular, disputando artilharia no Campeonato Brasileiro do que ser meio de tabela na Europa fazendo 3, 4 golzinhos por ano. Bom, eu acho que eu nem vou finalizar hoje, porque eu acho que ele merece, né? Vamos deixar ele finalizar hoje de novo? Porque Tá. da mesma forma que ele iniciou o programa, eu acho que ele tá no direito de finalizar também. Finalize o programa, mas só vou falar uma coisa aqui. O sonho de todo homem de verdade é ser ídolo de um time médio europeu. Só te lembrar disso, tá? Alô, Anthony. Alô, Anthony, Real Betis e Abre companhia. aspas, Premier Juninho League, Pernambucano, Lyon, tá Tá maluco? louco. Nossa, Muita imagina. história pra contar, mano. Se eu fosse pro Lyon e fizesse o que ele fez lá, hein? Nossa. Eu não pisava em 8 lugar títulos nenhum. seguidos? Porra, Absurdo. Depois Tá nunca mais louco. ganhou nada, o Lyon. Doideira. Mas enfim, vou te Posso dar as finalizar? honras aí. Pode Não, finalizar. Só queria mandar um abraço pro meu pai, que me fez corintiano. Muito obrigado, meu pai. Um abraço pros meus amigos corintianos, Scooby, Pamplona, todo mundo do Rio de Janeiro que tava lá comigo. Fui pro Maracanã, foi uma experiência muito maneira. Obrigado, meus amigos que estão aqui na mesa comigo. Dartan provavelmente torceu pro Coringão, eu espero. Nicholas, eu não vou falar muito. E só pra encerrar, isso aqui, ó. Pode encerrar aí, tá, Diogão? Obrigado. Obrigado, gente. Um abraço pra você.